No vídeo de hoje, vamos conhecer o Pilatus PC-12, esse monomotor turbohélice que dá um show de tecnologia e performance na aviação executiva. Vamos fazer um voo IFR completo, simulando uma rota da ponte aérea com aproximação RNAV, tudo passo a passo, do cold and dark até o pouso. E aí, comandantes? Bem-vindos ao Só Taxiando. Este é o canal de Flight Simulator, onde a gente vai explorar juntos a nossa paixão por aviação, de forma descontraída e descomplicada, sem purismos, sem cobranças, no seu tempo, do seu jeito. Fique com a gente e bora voar? Então, bora voar? A gente já está aqui no voo livre, né? Selecionado aqui já o Pilatus PC-12. Assim que a gente entrar no avião, eu vou fazer um pequeno briefing falando para vocês das características desse avião tão interessante que a gente vai estar voando hoje, né? Eu já selecionei aqui, né, a partida aqui do SBRJ de Santos Dumont para Congonhas, né? A partida aqui, aquela decolagem da 20, né? Que é padrão sentido ao Pão de Açúcar, né? Quem já fez aí um voo de ponte aérea já provavelmente seguiu essa rota, né? E com a chegada aqui na 17, né? De Congonhas. Então vamos para o nosso plano de voo. Então vamos lá, a gente está aqui já, né, vendo aqui o nosso plano. Eu vou tentar seguir aqui uma rota que é meio que a rota padrão, né, das aeronaves que fazem a ponte aérea, né, que ela usa algumas transições aqui específicas, né. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa aqui, né, eu vou deixar aqui no automático o nível de cruzeiro aqui, né? Ele já botou aqui FL200, depois pode ser que ele mude de acordo com o que a gente for selecionando. A partida, tá? Eu vou escolher aqui uma partida IFR, tá? Que é essa aqui, ó, essa Eco Vitor Kilo, com essa transição na Shop aqui, tá? Essa transição já é lá próximo da Ilha Grande, né? Todo esse trecho aqui é um trecho IFR já pré-determinado. Então, com a transição aqui nesse na Shop, então, procedimento de mudança, pronto, ó lá, já a nossa rota já está indo pela na Shop, né? Ela decola aqui do Santos Dumont, faz essa curva aqui, né? E vem até essa na Shop antes de seguir, né? Aí ele está dizendo que é IFR, né? Então vamos alternar para IFR, né? Um ponto importante aqui, depois eu vou mostrar para vocês, né? Esse ponto aqui, EVCOX, ele tem uma limitação de altitude aqui, ó. Tem que passar no mínimo a 5, no máximo a 8.000 pés. Então isso a gente vai ter que lembrar na hora de setar lá o nosso piloto automático, tá? Um ponto importante, nesse vídeo eu não estou fazendo a gravação do ambiente aqui, a gravação da minha mão aqui no manche e tal. Primeiro, assim, para ter mais performance na gravação da tela e de tudo. E segundo, que não fazia muita diferença, porque esse voo vai ser um voo basicamente de piloto automático, então a movimentação que eu estou fazendo no manche aqui eu achei pouco importante. Então nesse vídeo, excepcionalmente, não vai ter as imagens aqui da gente, as imagens ambientais aqui do meu estúdio, tá? Então vamos lá. Próxima coisa, a gente vai colocar aqui um procedimento de chegada, mas não agora, tá? Vamos ver primeiro aqui na aproximação. A aproximação está aquela aproximação padrão VFR. Nós vamos alterar, tá? Eu iria fazer uma aproximação ILS, que é o padrão, né? De um voo ponte aérea é uma aproximação ILS. Mas eu já fiz outros vídeos, como aquele do Cirrus, onde é a aproximação ILS, e o pessoal tem pedido muito, faz uma aproximação RNAV, né? Vocês vão ver que, na prática,
para quem está pilotando, a diferença é muito pequena, mas vamos fazer aqui uma aproximação via RNAV. Eu vou escolher aqui, né, a gente vai aproximar pela 17 da direita, tá? Então eu vou escolher aqui esse RNAV Yankee, tá? Com essa transição via esse ponto Congu, tá? Vocês verem quando eu aplicar aqui, ó, vocês vão ver qual é o seu... Ele está fazendo uma curva meio complexa aqui, tá? Mas é porque a gente ainda vai colocar o procedimento de chegada, tá? Que ele não vai chegar nessa diagonal aqui direta, ele vai fazer uma aproximação mais aqui por cima de Cubatão, que é a aproximação padrão, né, que a ponte aérea faz. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no procedimento de chegada, vai adicionar aqui uma chegada, né? E é esse Oscar Golfo Tango aqui com transição nesse ponto Ibdal. Ó, olha onde que ele é. Ele já é aqui em cima da Ilha Bela, tá? Então, a chegada vai ser por esse ponto aí, como eu disse, nem passa sobre Cubatão, tá? Ele vai passar aqui mais Ilha Bela, aqui ali Riviera de São Lourenço, né? Para quem conhece a área, né? E vai passar mais aqui por Paranapiacaba, pega um pedacinho aqui de Cubatão, sim, e já vem por cima da Billings, né? E já aí entra em São Paulo, vai ali fazer essa voltinha ali em cima de Osasco e para fazer a aproximação aqui para o pouso no sentido, né, pela cabeceira da Bandeirantes ali para quem conhece bem aqui em Congonhas, né? Vamos colocar aqui fazer o procedimento de mudança. Então acho que agora está tudo certinho, ó. Ele vai tá fazendo a aproximação por onde a gente quer, tá? Vamos enviar aqui para controle para aviônicos. Aí ele já aparece lá na outra tela. Eu vou exportar aqui o meu FB para outra tela, né? Quem está acostumado a ver meus voos aqui sabe que eu gosto de trabalhar com ele no meu outro monitor, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui nessa tela fica mais fácil de ver. Ó, a decolagem vai ser aqui, Santos Dumont, faz essa volta aqui, né, pela saída da Bahia, né? E passa bem sobre a Ilha Bela, São Sebastião, aqui Bertioga, e passa assim sobre Cubatão, né? Um pedacinho de Cubatão, e faz a entrada aqui, passando sobre a Billings, agora Piranga, indo até esse ponto Congu, que é mais ou menos ali em Osasco ou Barueri, né? Para depois faz a curva aqui nesse Gerçu, que já é ali na zona norte ali, e entrando então, aí faz aquela rota padrão, né, de quem está ali na Marginal Pinheiros e tal, vê sempre aquela aproximação paralela à Marginal Pinheiros ali na altura do Jockey, né, para finalmente pousar aqui e fazer aquela passagem ali em cima do Shopping Ibirapuera, né, para quem passar na Avenida Ibirapuera ali vê o avião passando baixinho ali para fazer esse pouso, tá? Então aqui está tudo certo. Vamos para o nosso voo? Então, eu normalmente, quando passo o Code and Dark de um avião, eu vou seguindo ali o checklist, né? Recomendo muito que vocês usem os checklists. Hoje, para fazer um pouco mais rápido, eu vou fazer aqui, eu sei de cabeça, né, o procedimento. Eu vou fazer aqui um pouco mais rápido para vocês irem acompanhando o que a gente precisa fazer aqui para trazer esse avião do Cold and Dark até ele estar pronto para voar, né? Primeiro aqui tirar as tampas do motor, né? A gente já gira aqui e tira os calços e esse pitô dele fica num ponto aqui, fica meio difícil de ver, né? A gente tem quase que entrar embaixo da asa aqui para ver o pitô, tirar a cobertura do pitô, né? Só andar um pouquinho para trás aqui para vocês verem o avião por fora, né? Com a minha bela Niterói lá no fundo, né? Cidade linda onde eu morei 17 anos da minha vida. Esse é o Pilatus PC-12, tá? É um avião, passei aqui um pouquinho, é um avião executivo, né? Também ele é usado no transporte de carga, mas ele é um avião mais para uso executivo.
É um monomotor, mas é um monomotor de turbo-hélice de altíssima performance, tá? Então ele usando a língua padrão aqui, ele dá pau em muito jato, tá? Ele tem uma performance maravilhosa. Ponto interessante, você vê na ponta da asa direita dele aqui, ele tem um radome aqui, né, onde fica o radar dele, tem um radar bastante interessante, como o bico dele está ocupado pelo motor, então o radome vem para cá. Mas é um avião bem interessante, vou falar um pouco mais dele para vocês assim que a gente entrar. Ele é fabricado pela Pilatus Aircraft, que é uma companhia suíça, né? E esse motor dele, tá? É um motor muito forte, tá? Ele é de uma família muito importante, tá? Ele é um Pratt Whitney da família PT6, né? O PT6, que é talvez uma das famílias de motores de maior sucesso na história da aviação, né? É um motor, uma família projetada lá na final da década de 50, foi lançado no início da década de 60, em 61, e equipa vários aviões que você conhece, certamente, né? A história da Embraer praticamente começa com o PT6, porque o Bandeirante ele usa o PT6, assim como o Tucano, o Super Tucano, também outros aviões não da Embraer, né, como, por exemplo, o de Havilland Twin Otter, o King Air usa dois motores desse, né? Aí você fala, nossa, o King Air usa dois e o PT6 usa um só. Mas o PT6 usa talvez uma das variantes mais potentes, tá? O PC-12 usa uma das variações mais potentes do PT6, que é a 67XP, que chega a 1.200 SHP, né? Então, para você ter uma ideia, se eu não me engano, os motores do King Air, os King Air menores, né, são de 500 HP. Então, você vê, um mesmo motor tem variantes de 500 até 1.200 SHP. Então, é um motor muito forte. Até as primeiras vezes que eu voei o Pilatus aqui, eu achei estranho que quando ele mesmo em idle, quando você tira o freio, ele taxia sozinho e passa, inclusive, da velocidade máxima de táxi. Então você tem que ficar controlando no freio. Eu falei, nossa, tem algum erro nesse simulador. E depois eu fui procurar saber com quem voa de verdade o PC-12. E isso é normal, tá? Isso é um comportamento do avião. Você tem que ou controlar na atitude da hélice, né? Ou controlar no freio, porque se você deixar ele sai taxiando, mesmo em idle, numa velocidade muito alta, tá? Porque ele tem mesmo um motor muito forte, como vocês devem saber, os motores turbo-hélice, você não tem um funcionamento perfeito em uma rotação muito baixa, então não tem como você colocar ele completamente em idle, geralmente você controla na hélice. Esse modelo que está aqui, o Pilatus NGX, Pilatus PC-12 NGX, tá, gente? Next Generation, X, ele tem algumas novidades em relação aos modelos anteriores. Uma delas, inclusive, tem a ver com o motor, né? Essa versão de motor que está com ele é uma versão full FADEC, ou com controle de aceleração completamente computadorizado, né? FADEC, né? É a sigla para Full Authority Digital Engine Control, ou seja, é o controle digital de completa autoridade, ou seja, todos os controles do motor eles passam pelo computador. Vou mostrar quando estiver lá dentro do avião, mas geralmente aviões turbo-hélice você tem as três manetes, né, do motor, né? Você tem uma manete para potência, uma manete para controlar o RPM da hélice e a outra para controlar a atitude. Nesse caso aqui, você vai ter uma manete só, como se fosse um jato, uma manete só de potência, e o computador vai controlar a hélice. Isso é muito bom, muito legal, inclusive por conta disso, ele é um turbo-hélice com autothrottle. A gente vai fazer esse voo aqui com autothrottle, vocês vão ver que interessante que é. Mas ele tem essa questão, por exemplo, eu não consigo mexer controlar a hélice para regular essa questão do táxi, por exemplo, tá? Porque ele tem esse FADEC, né, que é bem interessante também, você voar um avião turbo-hélice, sem ter que ficar preocupado se vai dar estouro de hélice, né, estouro de RPM, se vai dar estouro de torque, né, você não tem que ter essa preocupação porque o computador faz tudo isso. Vamos entrar no avião para falar das outras novidades? Shift C.
Aqui a principal novidade, né, que você tem quando entra aqui é o Glass Cockpit. Já vou, assim que eu ligar aqui, vocês vão ver. A gente está acostumado aqui a falar de aviões com o Glass Cockpit da Garmin, né? Esse aqui não é Garmin, esse é um Honeywell. Tá? É um Honeywell Primus Epic 2, tá? Que foi otimizado para esse avião. Ele tem um PFD e dois MFDs, tá? Aqui é o outro PFD que fica para o copiloto, com informações bastante interessantes. Ele tem aqui o piloto automático nessa posição central superior, que lembra muito, né, os jatos de companhia aérea, né? E olhando aqui embaixo, mostrando para vocês aqui a manete, né? Ele só tem mesmo aqui a manete de potência, né? Ele não tem as outras manetes de controle de motor, porque ele é um avião full FADEC, tá? Ou FADEC. Eu não sei se a gente pronuncia em inglês uma sigla, mas, né, ele é um avião que tem o controle eletrônico do motor. Então vamos lá, o procedimento de ligar. O painel dele dos controles para ligar fica aqui no teto, tá? Primeiro aqui, vamos ligar aqui os bus de aviônicos, AV1, AV2. A gente liga aqui também o standby e a gente liga o EPS. Vamos ligar aqui as baterias, bate 1, bate 2. Tá? Já vamos preparar aqui as luzes, né? Vou ligar nav, beacon, strobe. Táxi não, tá de dia, né? Não precisa. Ligar aqui só de bobeira, né? O no smoking e o fasten seat belts, né? Voltando aqui para a tela, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é exportar essas telas aqui para o meu segundo monitor, tá? Eu coloco as três aqui, ainda coloco a minha tela de comunicação também aqui no monitor externo, tá? Então vamos ligar? Voltando lá, painel superior. Bom, eu já liguei baterias, já liguei os aviônicos. Então agora a gente só vai mesmo ligar o motor. A gente vem aqui no interruptor do motor e coloca ele em ligado. E a gente vem aqui no starter e aperta o starter para ligar. Vamos ficar olhando aqui que a nossa hélice vai começar a girar. Conferindo aqui a posição do nosso throttle in idle. Aí quando a pressão de óleo aqui chega na faixa verde, tá? Eu já posso voltar lá no painel superior e ligar os geradores. Então, aqui, ó, aqui mostrando bem para vocês, né, como que o Honeywell é organizado, né? A gente tem aqui o nosso PFD com as informações, tem informações aqui do motor, informação das frequências aqui de rádio e navegação, né? Ele mostra as informações importantes, como por exemplo, ele mostra, aqui em cima vai aparecer informações de vento, depois no voo eu mostro para vocês, né? Ground speed, true airspeed, informações assim bem claras para a gente ver. Aqui o HSI, eu gosto de mudar o HSI para esse redondinho, eu gosto mais desse redondinho. Nesse MFD aparecem mais as informações do voo, né, de rota e tal, e nesse outro aqui, né, trem de pouso, flaps, né, os trims do avião, combustível, né, a situação de cabine, né, de qual é a altitude dentro da cabine. Ele mostra aqui essas informações. Vamos para essa visão aqui, onde eu consigo ver melhor a programação do nosso voo. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é ir lá no EFB e enviar novamente para aviônicos depois que eu estou aqui dentro, tá? Aí quando eu envio, ele aparece que se eu quero ativar, né? Esse é um procedimento básico aqui do Honeywell. Tudo que você faz, ele pede para você ativar. Então está ativada aqui a rota, né? Aí eu vou dar uma conferida. Vocês veem, ó, esse ponto aqui, ó, é aquele ponto que eu falei onde tem um limitador de altitude, tá? Aqui, ó.
E aqui está todos os pontos. Tem uma descontinuidade aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente tira ela também. Vamos lá, primeiro ponto, vamos informar aqui para ele o combustível. Eu estou vendo aqui no meu outro MFD que eu tenho 1.358 libras. Então, para editar aqui, ou você usa um teclado que aparece aqui embaixo, que não é muito legal, ou então para usar seu próprio teclado, ele tem esse botãozinho aqui, que ele é meio chato, tá, gente? Quando você aperta, você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais branquinho. Ó, significa que eu posso editar. A diferença é muito pequena. Aí quando você clica onde você vai editar, ele fica vermelho, tá vendo? Então vamos lá, 1358 e aperta nele de novo. Primeira vez ele sempre dá erro, tá? De novo. Ficou branquinho. É meio chato, tá, gente? É no dia a dia vocês vão pegando o jeito dele. Ó, pronto, coloquei 1358, tá? Altitude. Qual vai ser a altitude de cruzeiro? Eu vou lá conferir no meu plano de voo, né? Ele está dizendo aqui que é FL 260, né? Então, vamos lá, colocar FL 260. E pronto, já está com FL 260. Já posso agora começar a ver aqui como vai ficar o meu voo, tá? Ele está seguindo aqui certinho os pontos, né? 8.000, 5.000, nesse ponto evoque. Aqui a velocidade, tá, gente, que ele vai fazer, tá, no máximo 220 nós, né? Aí aqui na shop, para você mexer no mapa, você clica no ponto aqui que você, desse quadradinho do lado esquerdo, tá? No ponto que você quer ir, né? E clica em Center Map. Ó, ele veio para o Nashop. E aqui você mexe com o zoom, tá? É só clicar e arrastar o mouse para cima ou para baixo. Ó, do Nashop até o Ibidal aqui ele tá sem nada. Eu só clico aqui na descontinuidade e deleto. Clique em ativar, ó, deletei a descontinuidade, ele já ligou aqui, tá? Ó, do Nashop para o Ibidal ele já fez a ligação. Aqui, né, esse ponto Manlo vai ser o top of descent. A partir daqui ele começa a descer, ó. Ogtal, vamos lá, vamos ver lá no mapa onde está chegando. Bom, aqui é a nossa aproximação. Eu já vou setar aqui, pessoal, as velocidades que eu quero, porque eu vou usar o Auto Throttle, tá? Então, eu quero que a partir desse ponto aqui, ó, que a gente está chegando para aproximar, ele já começa a reduzir a velocidade, tá? Nesse SP101 aqui, eu vou querer que ele já passe. Aí eu venho aqui no cross, né? Eu quero que ele cruze esse ponto com uma restrição de velocidade. Então aqui eu já quero que ele passe a, no máximo, 200 nós. Aplicar, ativar. Tá? No SP101, 200 nós. Vamos ver lá como é que tá. Ó, esse tracinho em cima significa que ele vai passar no máximo 200 nós, tá? Com o tracinho embaixo é no mínimo, tá, gente? Então vai passar aqui no máximo a 200 nós. Então vamos nesse SP032. Para ficar melhor de ver essa tela aqui embaixo tem um comando. Você vem aqui e aperta esse Page e ele abre aqui para a tela inteira, né? Então, pronto, vamos conferir aqui. Ele está aproximando aqui 200, 180, 150, 130, 120, 110, 100. Beleza, tá tudo certinho aqui. Vamos voltar lá o page para aparecer aqui as informações. Vamos voltar para o início. Aí eu venho aqui e centralizar na aeronave e colocar head up, né? Que ele vai aparecer aqui sempre com a rota
com a posição do avião para cima. Vamos configurar aqui agora o nosso piloto automático, tá? Ele está dizendo aqui que vai ser 260, mas eu tenho logo no início do meu voo essa restrição de altitude aqui de 8.000, né? Então eu vou colocar aqui 8.000, vai ser a primeira subida que a gente vai fazer, tá? Em Flight Level Change, né? Quem quiser saber a diferença desses modos, né? Tem um vídeo legal no canal que mostra a diferença entre Vertical Speed, Flight Level Change, né? Vamos ver aqui o nosso a nossa proa, né? Eu gosto sempre de alinhar a proa com a rota do GPS que aparece ali. Por quê? Porque nem sempre a rota do GPS ele intercepta automaticamente. Então, vocês estão olhando aqui no meu piloto automático, ele está no roll, ou seja, ele vai seguir a direção que o avião estiver seguindo. Quando eu coloco aqui o nav, ó, e o head, ele obrigatoriamente vai decolar já seguindo, quando eu acionar o piloto automático, já seguindo a proa. E a proa vai levar ele para interceptar o nav. Então eu já não tenho mais a preocupação de ficar tentando interceptar o nav. Tá? Então, ou seja, eu já estou aqui no modo nav, com head. Eu vou engajar aqui o piloto automático. Tá? Ele está aqui em FMS, ou seja, ele vai seguir as velocidades que estão no meu Flight Management System, né? no meu plano de voo. Tá? Se eu quiser que ele obedeça uma velocidade manual, eu giro aqui para manual e mudo aqui a velocidade. Aqui ela está aparecendo em Mach, mas se eu clico com o botão direito, ela muda para nós também. Tá? Mas vamos deixar aqui no Flight Management System. Bom, parece que está tudo certo, né? Vamos fazer a comunicação de rádio, porque às vezes o rádio, como é IFR, ele pede para mudar algum parâmetro aqui, então a gente já vai ver. Vamos conectar aqui, contactar 121050, que é o Rio Permissão, e solicitar IFR. Rio autorização de tráfego. Pilatus Papa Tango Papa IFR para Congonhas. Pronto em na escuta. Pilatus Papa Tango Papa está liberado para o aeroporto Congonhas por meio da partida Elco 2 Charlie, transição na Shop, pista 20 left. Suba via CID e mantenha Flight Level 240, espere Flight Level 27010 minutos após a decolagem. A frequência de partida é 124.8, transponder 4522. Ó, vou cotejar aqui. Mas você está vendo que ele já colocou que o nível de voo vai ser 270, tá? Então eu já vou vir aqui. Pista 20 left. Suba via CID, mantenha Flight Level 240, espere Flight Level 27010 minutos após a decolagem. A frequência de partida é 124.8. Não dá para 270. Transponder 4522. Pilatus Papa Tango Papa Papa Papa. Tá? Pilatus Papa Papa Papa, leitura correta. Contate o solo em 121.7. Good day. Então vamos lá, vamos contactar o solo para solicitar o táxi. Rio Solo. Pilatus Papa Tango Papa 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 com Lisboa. Pronto para táxi IFR. Ok. Em táxi. Mantenha-se antes da pista 20 left via pista de táxi Julia Alfa. Pista transversal 20 right Alfa. Pilatus Papa Papa Papa. Já vou colocar aqui flaps 15 e vamos taxiar. Ó, quando eu soltar o freio, vocês vão ver que o avião já vai começar a andar. Ó, tem que frear porque ele já anda sozinho e eu tô aqui com a potência em idle. Toma cuidado para a velocidade não ultrapassar. 3 nós. Tem que ir dando umas freadinhas. Esse táxi aqui, que é bem curtinho, é até tranquilo, mas em operações, por exemplo, quando a gente está fazendo o modo carreira, que às vezes tem táxis muito longos,
às vezes dá no saco, tá? Desculpa a palavra. Mas eu não sei porque ele criou esse degrau aqui dentro do apron de Santos Dumont. Erros do jogo. Aqui, se você tem um eixo analógico disponível no seu manche, recomendo fortemente que você coloque ele para o freio, tá? Porque o freio digital é 0 ou 1, né? Então você freia, ele dá essa sacudida, né? Um freio analógico, a gente consegue dosar melhor o freio para fazer esse táxi. Aqui antes da contenção. E contactar a torre e solicitar a decolagem. Torre, Pilatos Papa Tango Papa Papa Papa, pista 20 leste, pronto para partida. IFA para Congonhas. Pilatos Papa Tango Papa Papa Papa, Quinhagão 013. Autorizado para decolagem, pista 20 leste. Autorizado para decolagem, pista 20 leste. Pilatos Papa Tango Papa Papa Papa. Vamos lá. Passando aqui sobre a 20 da direita, a gente vai para a 20 da esquerda. Alinhados, flaps, está tudo certo. Nenhuma mensagem no CAS. Aceleração inicial. E toga. V1, rotate, gear up, flaps up, e aqui eu já vou acionar o meu autopilot. Ó, ele já interceptou nave diretamente. Papa, Contato Brasília, Centro em 124, decimal 8. Good day. 124, decimal 8 para Pilatos Papa. Brasília Centro, Pilatos Papa Tango Papa está em 1800 subindo a flight level 240. Pilatos Papa Tango Papa Brasília Centro, QNH 1013. Niterói no Contato fundo. com radar. Continue para Locos. Pilatos Papa. Espere flight level 270. Mantenha a velocidade não acima de 2209. Espere flight level 270. Mantenha a velocidade não acima de 2209 nós. Pilatos Papa. Então, só recapitulando, tá? A gente está subindo até 8.000, né? Até a gente passar por esse ponto EVCOC, né? Que ele restringe aqui 8.000. A partir do momento que a gente passar por esse EVCOC, se a gente ainda não tiver autorização para subir a 270, a gente vai subir só até 240, que foi o que foi liberado até agora. Vou ligar aqui o meu pitot. Isso aqui é um bug, cara. Não sei se é do avião, se é do simulador.
mas o alerta de proximidade de solo fica aceso aqui, né? Eu não sei se ele está com algum problema no GPWS, né? Mas é interessante, né, que fica aparecendo esse alerta aqui de proximidade do solo, mesmo eu estando já a 7.500 pés. Meu autothrottle está ligado, no meu FMS aqui está para o limite para 220 nós, então ele vai agora que parou de subir, né, chegou em 8.000, ele vai aumentar aqui a velocidade até 220 nós. Vou mostrar para vocês aqui, né, a manete de potência, ela está em 81%, está sendo controlada automaticamente pelo autothrottle. Estava falando com vocês sobre o vento que indica aqui, olha que legal, a gente está com o vento aqui, né, que está vindo certamente de uma diagonal da proa pela direita, né, mas ele decompõe o vento já em dois vetores, né, ele mostra qual componente do vento que está cruzado, né, no caso um vento vindo da direita a 2 nós e um vento de proa de 1 nó, né? Então é interessante que você consegue entender melhor, né, o vento decomposto em dois componentes. Pilatos Papa Papa Papa, acelere sua subida a flight level 240. Ó, já passamos pelo ponto Avicoque aqui, eu já posso colocar aqui para 240. Tá? E Flight Level Change. A velocidade vai começar a diminuir, né? Porque o Flight Level Change, a velocidade de climb dele é 140 nós, então ele vai comprometer a velocidade dele até 140 nós. Para subir, está subindo numa razão, ó, de 3.900, 4.000 pés por minuto, né? Sobe bem esse avião, tem muita potência. Olha a atitude dele para subir. A gente está a 17.000 pés, está chegando perto dos 18.000, que é a altitude de transição. E aqui é um ponto interessante quando você faz voos acima dessa altitude, que aos 18.000 é o momento de você trocar a indicação do teu barômetro, né? Você para de fornecer as informações de barômetro de pressão real e muda ele para o standard, tá? Que é o barômetro usado acima da altitude de transição. Se você quiser que a gente faça um vídeo explicando o que muda acima da altitude de transição, além do barômetro, né, e por que muda o barômetro, deixe seu comentário aí dizendo, olha, explica aí pra gente como que funciona acima da altitude de transição. Você viu, ó, eu não mudei, ele já aqui está mostrando o meu MFD, ó, check baro set. Aí você vem e clica com o botão direito aqui no barômetro, ele vai mudar aqui para standard e a mensagem sumiu, tá? Ou é só clicar em apertar a tecla de vírgula no teclado, que ele seta já o barômetro para standard quando está acima de 18.000. Ainda estamos no Rio de Janeiro, ó, ali aqui à frente a Restinga da Marambaia, mais à frente ali a Ilha Grande, olha, tá no litoral aqui do Rio, ainda em subida. Pilatos Papa Papa Papa, suba para o flight level 270 e mantenha. Olha, liberou o 270, então eu já estou em Flight Level Change, eu só preciso vir aqui na altitude e mudar para 27.000. Ele já vai continuar a subida direto para 27.000. Cotejar. Suba para Flight Level 270 e mantenha. Pilatos Papa Papa Papa. A gente chegou nos 27.000, tá? A velocidade agora vai começar a subir, né? Um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês é que aqui no nosso plano de voo,
o limite de velocidade dele já mudou de nós para Mach, tá? 0,47, né? Aqui embaixo no PFD aparece qual a velocidade que está em Mach, né? Isso é mais um tópico interessante para a gente falar naquele vídeo sobre o que muda acima da altitude de transição, né? Inclusive falar sobre essas velocidades, né? Que a gente tem aqui velocidade indicada, velocidade real, velocidade no solo, né? Você vê que o limite de velocidade dele, que estava lá acima dos 230 nós, agora veio para aqui 190 nós. Por que o limite de velocidade indicada diminuiu se eu aumentei de altitude, né? É um ponto também interessante para a gente falar num vídeo específico sobre essas questões de velocidade, o que muda de acordo com a altitude que você voa. Nesse ponto aqui, como eu já estou na minha altitude de cruzeiro, uma coisa que eu sempre já antecipo e faço aqui é ativar o VNAV, tá? Que é a minha navegação vertical, que a minha descida vai ser feita em navegação vertical. E eu já venho aqui na altitude selecionada e já coloco ela para 0, para ela não atrapalhar a descida automática, tá? Então eu estou agora ainda mantendo a altitude, mas entregue ao VNAV. A partir do momento em que, aqui no meu plano de voo, ó, aqui é o top of descent, né? É o fim do meu voo de cruzeiro, quando vai começar a descer. Aqui para Manlo ele vai descer para 260 e depois para 15 mil pés. Ele já vai fazer isso automaticamente, porque é o que já está setado aqui na minha navegação vertical. Como eu tinha falado, é um voo completamente automático, tá? Você vê que eu usei o manche aqui para fazer o táxi e a decolagem, então por isso até que eu nem me esforcei em ter aqui uma câmera mostrando como eu estou operando o manche, porque é um voo que está sendo feito, né, um voo completamente piloto automático, né? A gente vai usar o manche novamente quando for para fazer o toque em Congonhas. A gente já está avistando aqui à frente a Ilha Grande, né? São Sebastião. Precavendo vocês aqui, tá? Vocês sabem que o ATC às vezes faz bobagem. Como a gente está se aproximando aqui do ponto Ibidal, o normal é que ele já me autorize a fazer a descida via o procedimento de chegada que eu coloquei aqui. Tá? Às vezes ele demora a fazer isso, então as primeiras descidas que a gente fizer aqui seguindo o nosso plano de voo para 260, pode ser que ele reclame que eu estou saindo da altitude, então eu vou enganar ele aqui solicitando redução de altitude, caso ele não tenha autorizado ainda a gente fazer essa descida via procedimento, tá? Passando aqui já sobre a Ilha Bela. Eu não sei vocês, eu gosto de quando estou fazendo um voo, ficar olhando, aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais os lugares e tal, vendo os lugares que eu já conheço na vida real. Isso é uma das coisas que me distrai aqui fazendo esses voos. E vocês, o que vocês acham disso? Olha, já vai começar a descer. Eu vou ter que fazer aquela manha de solicitar uma redução de altitude, tá? Brasília Central, Pilatus Papa. Solicito flight level 260. Pilatus Papa. Desça via OTA 2 Alpha até 5.500. Espere RAV e Yankee pista 17 right aproximação via transição com Gu. Desça via OTA 2 Alpha até 5.500. Espere RAV e Yankee pista 17 right aproximação via transição com Gu. Pilatus Papa. Olha que legal, eu fui provocar ele para solicitar descer 1.000 pés, que era para ir para aquela altitude de 26 mil, e ele não reclamar.
aí ele já me deu autorização para fazer o procedimento de descida, que é esse OGT A2A. Então eu não preciso fazer mais nada, eu só posso deixar no meu plano de voo que ele já está descendo, né, para essa altitude de 5.500 pés, já lá em São Paulo, mas ele vai começar a descer aqui, né? Estão vendo aqui que ele está descendo a uma razão de 1.100 pés por minuto, que é uma descida bem suave, né? E a partir de agora a gente vai seguir aqui quer dizer, a gente vai continuar seguindo o plano de voo, né? Ele vai descer aqui agora para passar nesse SP003 a 15.700 pés e Ogtal em 12.000 e seguir aquele plano de voo que a gente já estava seguindo desde o início. A gente já passou sobre a Ilhabela, agora a gente está aqui, né, no litoral de São Paulo já, né? Aqui você já vê aqui em cima a mancha da cidade de São Paulo, né, e Bertioga, né? E a gente vai vir aqui por cima, mais ou menos de Cubatão, e fazer a entrada para pouso em São Paulo. A gente está se aproximando dos 18.000 pés, que é a altitude de transição, né? Lembra que a gente tem que tomar algumas ações, né? Mudar o barômetro. Então agora está lá 18.200. Quando chegar em 18.000 pés, eu vou mudar novamente para a leitura correta, né? Para a leitura atual e não para a leitura padrão, né? Não para o standard. O que eu preciso fazer é simplesmente, já estou abaixo de 18.000 pés, aperto vírgula e ele lá voltou para 29.92, que é a leitura atual. Aqui a gente já está bem em cima aqui de Bertioga, né? Passou já ali aqui atrás, para quem conhece, virar lá, ali é a Riviera, né? Essas ruazinhas bonitas aqui, né? Aqui já mais a parte, né, do centro de Bertioga. Aqui, né, a ilha onde se encontra o Guarujá, né? Sim, Guarujá é uma ilha, né? Informação para vocês que não sabem, né? Aí o canal já do Porto de Santos, ali Santos, né? São Vicente e Praia Grande lá na frente, aqui já o Planalto Paulista, né? Com a cidade de São Paulo. Aqui é a vila de Paranapiacaba, né? Onde desce, né, a ferrovia, né? Para o porto. Aqui Cubatão, a gente vai fazer a curva mais ou menos aqui sobre Cubatão, passa sobre a represa Billings e continuar o nosso voo. Estamos aí a 16.000 pés, descendo. Você já deve ter percebido que a minha configuração de gráficos aqui não é maravilhosa, né? É bem pobrezinha, né? Eu não tenho um computador maravilhoso, eu sempre coloco a configuração do meu computador na descrição dos vídeos. Ele consegue rodar melhor do que isso, tá, gente? Mas como para fazer essas gravações eu tenho que rodar tanto o jogo quanto a captura do vídeo aqui, né? O OBS Studio. Então tudo isso consome mais recursos ainda do computador. Então, para evitar que fique dando mensagem de recursos ou que dê algum problema que atrapalhe eu não gosto de falar jogabilidade, né, mas atrapalhe a simulação em si. Então eu prefiro, quando eu faço as gravações, diminuir a qualidade dos gráficos, porque o objetivo aqui não é mostrar gráficos maravilhosos, mas mostrar para vocês como voar esse avião. Então, por isso que vocês vão ver os gráficos aqui estão bem abaixo. Não que meu computador seja maravilhoso, ele consegue fazer um pouco melhor do que isso, mas eu prefiro colocar assim até para não comprometer, né, a qualidade da nossa interação aqui, para ter um gráfico melhor.
Ó, vocês podem ver que agora a velocidade alvo dele já está aqui como 200 nós, tá? Que o próximo ponto que ele vai passar, ele tem que passar 200 nós. Então ele já está reduzindo a velocidade para 200 nós. Está obedecendo aqui o que a gente colocou no plano de voo. A gente está aqui já sobrevoando aqui a represa Guarapiranga. Aí aqui à direita ali embaixo o Autódromo de Interlagos, né? O rio aqui, de Pinheiros. Na realidade, esse trecho aqui é o rio de Urubatuba, né? Depois que ele junta com o rio Guarapiranga, ele forma o rio Pinheiros, né? E aqui a gente já vê o aeroporto, né? O aeroporto de Congonhas, quando a gente vai estar fazendo o nosso pouso. Nesse ponto aqui, eu já posso acionar aqui o modo aproximação, tá? Ele já está ligado. Você vê que apareceu aqui ao lado do VPF, apareceu esse VLVG, né? Que é o Vertical Glide Slope, né? Que é a rampa de descida. Se a aproximação fosse por ILS, ele apareceria aqui o Localizer, né? Como próximo, né? Só que ele não vai sair do NAV, porque a aproximação por RNAV ele usa, entre outras coisas, o próprio GPS. Então aqui vai continuar sendo NAV, só aqui na rampa de descida, né, que vai mudar o path pelo glide, mas assim, a diferença é quase imperceptível. Você vê que a aproximação é muito parecida de quando você faz via ILS. Pilotos Papa Papa Papa. Contate São Paulo, torre em 18.35 quando estiver entrando. Torre em 18.35. Pilatos Papa Papa Papa. Já setei aqui a frequência da torre, e quando estiver ali contornando ali para a final, eu vou anunciar. Aqui eu já posso colocar flap 15. Aqui eu já vou anunciar. São Paulo Torre. Pilatos Papa Tango Papa Papa Papa. Chegando a 10 milhas noroeste por aproximação RAV Yankee Pista 17 right. Pilatos Papa Tango Papa Papa Papa. São Paulo Torre. QNH 1013, aproximação RAV Yankee Pista 17 right liberada. Aproximação RAV Yankee Pista 17 right liberada. Pilatos Papa Papa Papa. Já estamos contornando aqui para entrar na final. Vou baixar o trem de pouso. Aqui eu já posso colocar mais flaps. Vou colocar aqui na configuração de pouso. 30 graus. Já estamos alinhados aqui para aproximação. Ali à direita ali você já vê o Rio Pinheiros, ali a pista do Jockey. Você vê agora, piscou ali, apareceu o VGP, né, que é o Vertical Glide Path, que é o que substitui o Glide Slope do ILS, né? Nesse caso, ele que está orientando ele nessa descida é esse VGP, e o que está orientando ele na direção da pista é o NAV. Pilatos Papa Papa Papa. Vento calmo, liberado para pousar pista 17 right. Para pousar autorizado na pista 17 right. Pilatos Papa Papa Papa. A passagem sobre o Shopping Ibirapuera.
Tira a potência. Desliga o autopilot. Autopilot. Toque. Reverso. Bom, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou encerrar o voo aqui, não preciso fazer o táxi, mas só para vocês verem como é tranquilo voar o Pilatus. É um avião que tem tudo que você possa esperar de um avião moderno, tem aviônicos maravilhosos, tem um motor ultra potente, você vê o tempo, a velocidade de cruzeiro dele é maravilhosa, tem autothrottle, tem FADEC, tem tudo. Então, assim, é um avião bastante tranquilo de voar. É um avião que é bastante interessante para você usar no modo carreira. Então, a partir do momento que você tiver grana para colocar um avião desse para fazer principalmente voo de passageiros VIP, né? É bem legal para você usar ele no modo carreira. E é isso que a gente tinha para hoje. Espero vocês aqui nos próximos voos. Enquanto isso, a gente fica só taxiando, esperando a próxima decolagem.